Pronto. Boa tarde. Vamos iniciar então a apresentação do TC do aluno Pedro Henrique Godeiro por catástrofes aéreas via simulação de Monte Carlo. Como membro da banca, nós temos o professor externo Marcos Gonzaga, do DDCA. E só um instante aqui que eu... TC do aluno Pedro Henrique Godeiro por catástrofes aéreas via simulação de Monte Carlo. Como membro da banca, sou orientador dele, professor Hermes Marcos Gonzaga, e o aluno tem 20 minutos para apresentar o seu TCC. Acho que estava dando retorno na conta do suporte. Foi. Ele estava dando retorno, porque quando entrou o YouTube, ele estava alto o som. Aí eu cortei já. Certo, pode começar? Pode, sim. Certo, vou compartilhar minha tela. Tá aparecendo aí minha tela? Ainda não. Ainda não? Tá bom. Agora tá aparecendo? Agora sim, pode continuar. Tudo tranquilo. Certo, então eu vou começar. Estamos começando aqui, eu vou apresentar o meu TCC e o título é Precificação de Seguro para Catástrofes Aéreas via Simulação de Monte Carlo. E é meu trabalho de conclusão do curso, meu orientador é o professor Antônio Hermes Marques da Silva Júnior, e hoje 6 de julho de 2020. Então vamos lá, vamos começar. Eu queria primeiro fazer uma introdução, assim, né? Tipo, na atuária, a gente pode dividir, assim, do ponto de vista básico, em dois ramos. A gente tem o ramo vida e o ramo não vida. Eu trouxe aqui alguns exemplos de seguros para a gente conseguir ter um pouco mais claro, assim, os seguros mais comuns que a gente tem em cada ramo, né? Quando a gente fala do ramo vida, se envolve qualquer coisa, assim, que envolva probabilidades de acontecimento de alguma coisa que seja relacionado a pessoas. Quando o risco principal é isso, ou seja, quando tem previdências envolve tanto invalidez, como morte, como aposentadoria, vários tipos de coisas assim. E também envolve seguro de vida, seguro de saúde, que envolve mais a parte da pessoa precisar se internar. Então, isso são coisas que envolvem diretamente o ramo vida, né? Enquanto que o ramo não vida são quando as probabilidades, os riscos que são envolvidos, eles na verdade eles não dependem exatamente, tipo, diretamente de coisas que são de pessoas, assim. Ou seja, tem automóveis, que é o risco do automóvel acontecer um acidente, imóveis, que tem o risco também de acontecer alguma coisa com o imóvel. E dentro desse ramo não vida, a gente tem um seguro que é um pouco diferente, assim, que é o de aeronaves. E ele faz parte do ramo não vida, mas a gente pergunta um pouco assim, por que um seguro tão diferente, né? Eu falei que é tão diferente, mas por que de fato é tão diferente? E quando a gente pega, eu queria trazer um pouco um exemplo para a gente pensar de forma mais clara, assim, um seguro mais básico, assim, não vida, que é um dos mais populares, que é de carros, então, de automóveis. Então, eu queria trazer um pouco de semelhanças entre os dois, né? Quando a gente está falando de automóveis, a gente pode ter, tipo, tanto um sinistro que tem um carro popular, que tem uma colisão leve, que tem um custo de reparo de R$ 2.000, como a gente pode ter um carro de luxo que tem uma perda total e o custo para um novo veículo é R$ 1 milhão. Tem coisas assim bem diferentes, né? E, tipo, quando a gente está falando de seguro para naves, também existe essa diferença. Eu trouxe aqui alguns exemplos reais sobre tipo de sinistro. A gente tem o Boeing 737-300 da Southwest Airlines, que lá na Califórnia, em 2000, ele, por erro dos pilotos, ele não conseguiu pousar a tempo, ele saiu da pista, foi parar no posto de gasolina e ele foi parando e deu perda total na aeronave com essa queda. E com isso, um custo para uma nova aeronave daquele nível seria em torno de 89 milhões de dólares, né? Só que nesse acidente não tiveram vítimas fatais, então teria nada a ser gasto assim com as vítimas fatais. No total, a gente tem 89 milhões a ser pago no sinistro, como um exemplo. Enquanto que a gente tem o maior acidente aéreo da história, que quando foram 2 Boeing 747, tanto problemas de gerenciamento de cockpit, como problema por visibilidade, comunicação com a torre, eles colidiram 2 Boeing 747, que na época eram os maiores aviões comerciais do mundo, assim, eles colidiram e os dois aviões tiveram perda total, que dá em torno de, a ser pago em nova aeronave, 836 milhões de dólares, e com isso, sendo o maior acidente aéreo da história em número de vítimas, tiveram 583 vítimas fatais, que a gente, analisando um pouco pela Convenção de Montreal,
a gente percebe que o valor a ser pago, em média, seria em torno de 96 milhões, quase 97 milhões de dólares. E com isso a gente tem 933 milhões de dólares a serem pagos, assim, sinistro. E começa a perceber que tanto em carros quanto em aviões, existem discrepâncias, assim, valores que podem ser pagos, né? Mas a gente pensa, então, como que é diferente? E para eu conseguir ilustrar, de fato, por que é diferente, eu quis trazer aqui um exemplo da lei dos grandes números, né? Como, por exemplo, se a gente pega uma moeda, a gente joga 4 vezes pro ar, pode acontecer de 3 vezes o resultado ser cara e uma vez ser coroa. Isso não daria que é uma probabilidade de 75% de ser cara? Não, na verdade não, porque quando a gente analisa de um ponto de vista perfeito, assim, a moeda deveria ser 50%. Mas quando a gente pega essa moeda, a gente joga 10 mil vezes para cima, o que acontece é que pode ser que aconteça de 5.002 vezes, o resultado for cara, e 4.998 ser coroa. Isso é uma probabilidade de aproximadamente 50%. Isso mostra que quanto mais a gente repete o nosso experimento, maior é a confiabilidade da nossa probabilidade, né? E aí que entra a questão da diferença entre carros e aeronaves. Porque da mesma forma como a gente em carros, a gente tem 200 mil internações por ano no Brasil, nos últimos 5 anos teve isso, assim, né? E acidentes de carro acontecem sempre. Eu, por exemplo, já bati meu carro 2 vezes. Então, tipo, isso acontece. Enquanto que você tenta pensar em pessoas, assim, que sofreram acidentes aéreos, muito provavelmente poucas pessoas conhecem, né? E acontece 200 mil internações por ano só em carros, enquanto que em aviões, a gente tem, nos últimos 5 anos, aconteceram 2,6 acidentes por ano com perda total da aeronave, né? E desde 11 de setembro, não ocorrem mais que 7 acidentes envolvendo perda total da aeronave, sendo sem vítimas ou com vítimas. 11 de setembro de 2001, para deixar claro, e foram por ano em aviação comercial, sendo esse último ano, 2008, né? Então, começa a perceber que é muito mais raro você ter um acidente com aeronave do que ter um acidente com um carro. E isso a gente começa a perceber que isso se encaixa um pouco no que eu estava querendo exemplificar. É como se fosse que carros a gente conseguisse girar a moeda, colocar a moeda pro alto várias vezes, enquanto que aeronaves a gente não consegue. Isso mostra que a gente tem como é que eu posso dizer, uma precisão na nossa probabilidade muito menor em aeronaves, né? Então por isso que é um seguro tão diferente, assim, quando a gente vai analisar. E outra diferença, assim, né? Como seria a apólice? Quando a gente pensa em carros, cada pessoa é dona do seu carro. Você é dono do seu carro e você divide a partir do mutualismo, a partir do intermediário, que seria a seguradora, o risco do seu carro bater ou acontecer alguma coisa com outras pessoas que estão querendo dividir esse risco, né? E é assim que funciona. Enquanto que cada companhia aérea é dona da sua aeronave, salvo os casos de leasing, que é quando a aeronave quando a companhia aérea aluga uma aeronave, né? Mas tirando isso, cada companhia aérea seria dona da sua própria aeronave. Então, ela teria que dividir o risco de sua frota com outra companhia aérea. E é aí que a gente entra as code shares, que são as coligações aéreas. Code shares são acordos de comércio, né? São acordos que funcionam da companhias aéreas de diferentes países conseguirem compartilhar acordos comerciais. E a gente tem as principais coligações aéreas do mundo, que a gente tem na amostra de 2015, que é da IATA, a gente tem que a Star Alliance é a coligação com maior presença no mercado nessa amostra, né? E 23% dos voos que faziam parte da amostra eram de companhias aéreas que faziam parte da Star Alliance. Então, com isso, a gente vai criar um co-seguro, que seria de forma que as aeronaves da Star Alliance, que seria a coligação que tem a maior presença no mercado, estariam dividindo os riscos da sua aeronave. Então, a gente conseguiria ter um seguro mais prático, assim que a gente vai analisar, né? A gente pensando aqui como a gente vai modelar esse seguro. A gente quer precificar o seguro. A gente quer saber o quanto deve ser pago em prêmios, o quanto deve ter em reserva inicial, né? Então, a gente tem que dividir em 2 coisas que a gente tem que analisar. A gente tem que modelar a frequência com que se cai a aeronave, que é a distribuição de N, que a gente vê o quanto de aeronave caem por ano, já. E outra coisa que a gente precisa ter é o valor do sinistro para as aeronaves que caem. A gente precisa saber, certo? A aeronave caiu, então quanto tem que ser pago em sinistro, assim, da seguradora para a companhia aérea, né? Então, a gente tem que calcular isso também. São 2 distribuições de probabilidade que a gente tem que calcular que são independentes. Então, como a gente pensa na distribuição da frequência, né? Por várias questões de base de dados, a gente define assim que ele vai usar a distribuição de Poisson para definir a frequência. E ela vai funcionar com um lambda de 0,597 anual.
Por que 0,597, né? Porque a gente analisando quantos que tiveram de acidentes por ano nos últimos anos, a gente percebe que foram 2,6, só que existe uma proporção que fazem parte da Star Alliance. E como a gente quer segurar apenas das aeronaves que fazem parte da Star Alliance, a gente divide pela essa probabilidade e com isso a gente vai ter um número, a gente vai ter multiplica pela probabilidade, né? E a gente vai ter um número um pouco menor, que seria por isso, 0,597. A gente tem um gráfico aqui mostrando mais claramente como seria essa distribuição de Poisson, que seria a distribuição de N, né? E isso aqui é a distribuição da severidade. Ela é uma distribuição que não é conhecida, que a gente não tinha uma distribuição de probabilidade assim conhecida para só aplicar e funcionar. Não, porque é um processo diferente. Porque a gente, para saber o quanto é que você paga, a gente tem que saber qual aeronave que caiu e com isso o preço da nova aeronave. Além disso, a gente tem que saber quantos foram as mortes, as vítimas fatais daquele acidente. E com essas vítimas fatais, a gente tem que saber quantos de fato ali morreram para pagar a indenização. E juntando isso, a gente teria o valor. Então, é um processo que não tem uma distribuição de probabilidade definida para isso, é um processo mais complexo. Eu não vou ficar, por questão de tempo também, eu não vou ficar explicando diretamente como seria todo o processo assim, né? Mas é aí que vem aquela questão, que é uma coisa que não é conhecida. E como a gente calcula, como a gente prevê um fenômeno de uma coisa que não é conhecida. Eu trouxe um exemplo muito bom do livro do Dizicles, que é falando sobre como a gente consegue prever algum fenômeno que a gente não conhece, né? A partir de simulação de Monte Carlo. Eu trouxe um exemplo aqui. Imagine um jogador de basquete. Você quer prever a trajetória da bola que você vai que ele joga. Você quer saber qual vai ser a trajetória da bola, cada arremesso que ele faz. Então, como funciona isso? Seria muito simples se a gente soubesse só apenas qual é a equação que a bola segue, qual é a parábola que ele segue, pronto, a gente definiria. Só que não é assim, porque se o jogador ele coloca o seu pé 1 centímetro para o lado direito, a bola sai diferente. Se ele coloca um pouquinho mais de força, a bola sai diferente também. Então, a cada vez vai sair um pouco diferente. Então, se a gente não consegue prever, assim, a partir de uma equação, por um método analítico, o que a gente pode fazer é pedir para esse jogador jogar a bola várias vezes. Ele vai jogar aquela bola várias vezes e você vai analisar a trajetória de cada uma das vezes. E com isso, pedindo para ele fazer inúmeras vezes, passando de milhares de vezes, assim, você consegue ver qual é a trajetória média dessa bola. E a partir disso, você consegue prever o comportamento de um processo a partir de uma distribuição que você não conhece. Então é aí que vem a distribuição da severidade, né? Que a gente repete esse processo que eu falei inúmeras vezes a partir do algoritmo computacional e a partir disso a gente armazena cada valor a partir de cada probabilidade, a partir de cada sorteio assim, e com isso a gente consegue ter um processo que a gente sabe como ele se comporta em média. A gente faz um algoritmo para isso, a gente armazena cada valor e consegue entender o processo, né? E aí a gente tem a distribuição da severidade. E a distribuição da severidade, quando a gente faz a simulação de Monte Carlo, ela se comporta dessa forma. Ela não é uma distribuição que é usada muito, que é muito conhecida assim, não é uma gama, não é a log normal. Ela é uma mistura de distribuições de probabilidade, mistura de distribuições normais. E ele consegue perceber como se fosse que cada aeronave, assim, cada classe de aeronave tem a sua própria distribuição normal e com isso a gente tem como se fosse uma distribuição só, tem vários normais diferentes, com parâmetros diferentes. E com isso a gente começa a perceber que é uma mistura de distribuições normais, a nossa frequência de X, né? A nossa distribuição de X. E com isso a gente começa a perceber que a distribuição do sinistro agregado, que é o quanto é gasto por ano em sinistros, tem um padrão totalmente diferente assim do que a gente conhece, porque ela não é uma distribuição normal. Ela é uma distribuição que foge um pouco do padrão, a gente começa a perceber que existem muitos casos em que é gasto zero, porque existem muitos casos que não cai nenhuma aeronave durante o ano da Star Alliance. Então, tem um perfil um pouco diferente, assim, né? É uma distribuição que tem uma forma um pouco diferente, e com isso, para a gente calcular os prêmios, a gente usa o quantil dessa distribuição de S para definir o quanto tem que ser pago para cobrir X% daquele seguro. Então, a gente tem todo o processo de ruína aqui, que é o processo que a gente vê, de fato, como o seguro ele iria, de fato, funcionar na prática. Se ele realmente, quais seriam as probabilidades de ele quebrar, probabilidade dele conseguir se manter saudável, e isso é o que, no fato, é muito importante para a gente, assim, né? E por que um processo de ruína? Porque o processo de ruína ele põe em prova um plano de seguros. Um processo de ruína ele é baseado na ideia de que você tem um seguro que se inicia com a reserva inicial MI, e a cada período pré-definido entra um valor em prêmios, como se fosse a cada ano, a cada mês, ou a cada semana, entra um valor em prêmios. Mas a qualquer momento pode aparecer um sinistro a ser pago, ou seja, eles vão ficar pagando, eles vão ter uma reserva inicial, vai ter um prêmio a ser pago mensalmente, no nosso caso, mas em qualquer momento
pode acontecer um sinistro, pode a aeronave cair, ter danos muito altos, e a gente tem que saber se o nosso plano tem dinheiro suficiente para conseguir fazer isso, né? Então, a gente usou o mesmo princípio da ideia de jogar a bola de basquete várias vezes, que é a partir da simulação do Monte Carlo, para a gente repetir o nosso processo de ruína. E com isso, ele começa a perceber assim, né, que nosso plano ele se comporta de forma que no início ele tem uma a partir do nível de significância de 95%, né, no início ele tem uma probabilidade de quebra de quebra do seguro muito baixa, que é menor que 1%, quando a gente expõe ele ao risco por um ano. Mas quando passa os anos, ele fica tendo a probabilidade de quebrar maior, ele vai crescendo. Mas ele cresce de forma linearmente, o que mostra que, de certa forma, a gente tem uma constância assim, do seguro. Ele começa a perceber, tá, é um seguro que vai ter a tendência a quebrar. Mas quando a gente estuda mais a fundo assim, seguros, a gente começa a perceber que todo seguro tem uma tendência de quebrar. Uma hora ele vai quebrar, porque ele é feito para isso, né? Então, a gente começa a perceber também por quanto tempo ele aguenta. E a gente tem um gráfico aqui que, com o mesmo grau de significância de 95%, os seguros eles têm várias simulações que o seguro ele passa de 500 anos sem nenhum problema, teve casos que passou de 1000 anos, e mais de 75% dos casos passa de 30 anos, tranquilamente, sem nenhum problema de quebrar. E coisa que começa a pensar, certo, mas ele vai quebrar, uma hora ele vai quebrar, mas o que acontece quando ele quebra, né? A gente fez outro gráfico para perceber aqui um pouquinho. Ele começa a perceber que a gente tem no cinza claro o prejuízo que é sofrido quando tem o seguro e que, tipo, aconteceu um prejuízo, o plano quebrou. E a gente começa a perceber que quando ele quebra, ele tem prejuízos muito mais próximos de zero. Ou seja, quando ele quebra, é como se fosse que o prejuízo é muito menor do que, de fato, quando a gente decide não ter o seguro, a gente deixa rolar, tipo, deixa acontecer sem nenhum problema e tem os prejuízos porque a gente não teve o seguro. Então, além do fato dele demorar muito tempo para quebrar, dele conseguir se manter muito tempo saudável, a gente se une ao fato também de que ele é um seguro que quando ele quebra, os prejuízos são muito próximos assim de zero, eles são prejuízos muito menores do que de fato se a gente não tivesse seguro, né? Então isso é o que a gente acaba percebendo. Então, que conclusões a gente chega com isso, né? A gente chega à conclusão, primeiro, que para a gente conseguir ter um seguro que funcione para as aeronaves, a gente precisa ter que dividir o risco entre as companhias aéreas, porque cada companhia aérea dá uma aeronave, então ela tem que dividir de fato com outras companhias aéreas. E usar a ideia de ter por coligações aéreas é uma ideia boa. Tem que se estudar a fundo se é viável, assim, do ponto de vista econômico, legal e esse tipo de coisa. A gente chega também à conclusão que o plano que é estrategicamente seguro. Que, tendo comprovado todos esses fatores, chegamos à conclusão de que o plano de seguros é sim estrategicamente seguro, né? Porque ele, com tudo que a gente mostrou, ele se mostra que é um plano que realmente faz sentido a gente ter. Agora, outra coisa que a gente tem que analisar mais a fundo, que não foi o foco desse trabalho, é entender se o fator econômico, ele interfere. Na verdade, também chega à conclusão que o fator econômico interfere. A gente tem que entender mais a fundo nesse trabalho se é viável economicamente todo esse plano de seguro. Quando a gente tem um plano de seguro, a gente entende que ele tem que ser estatisticamente seguro, tem que ser economicamente viável. A partir desse trabalho, a gente consegue perceber que ele é estatisticamente viável. Você tem que entender o fator econômico, tem que entender se ele é economicamente viável. E com isso, seriam coisas para outros trabalhos, para entender um pouco mais do ponto de vista de contabilidade das empresas aéreas, como funcionaria também do ponto de vista legal, se é um plano que faz sentido ele existir de um ponto de vista econômico, se realmente quando a gente analisa todos os prêmios que tem que ser pagos, todas as reservas iniciais, assim, tudo que tem que ser pago para manter aquele seguro ali, para manter aquele seguro seguro, a gente teria que analisar também se faz sentido para as empresas aéreas pagarem aquele valor, se tem como elas pagarem aquilo, né? E com isso, termino minha apresentação. Essas são as referências da apresentação apenas do PPT que eu coloquei aqui. E é isso. Obrigado. Obrigado, Pedro. Você terminou faltando 3 minutos, que você começou 2h04, são 2h21. Gostaria de passar a palavra para o professor Marcos. Primeiramente, agradecer ele por ter aceitado participar da banca. Não falei isso no começo da apresentação. Então, professor Marcos, faça suas considerações. Bom, estão todos me ouvindo bem? Sim. Tranquilo, Bom, Marcos. primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Pedro e do Hermes para fazer parte da avaliação desse trabalho. Eu confesso que fico muito satisfeito
de fazer parte da banca de um trabalho que usou de forma bastante apropriada vários conceitos, né, e definições que foram apresentados em algumas disciplinas do curso, em especial a disciplina de Teoria do Risco, que é uma disciplina que eu leciono, era o professor Hermes que lecionava antigamente, e eu assumi essa responsabilidade. E de modo que é o primeiro trabalho de conclusão de curso que eu participo, eu não sei se é o primeiro que tem ocorrido, que tem como fundamento teórico, basicamente, tudo aquilo que foi ensinado nessa disciplina. Eu vou começar, eu tenho vários comentários, alguns comentários gerais, então eu vou estruturar a minha fala da seguinte forma: vou falar um pouco de um geral, que são pouca coisa, depois entro em alguns comentários específicos por capítulo e depois finalizo com uma análise geral do trabalho do Pedro. Uma coisa que a gente nota logo de início no trabalho, Pedro, e eu coloco isso como geral porque ocorre em todos os capítulos do trabalho, e eu coloco isso não como uma coisa que desmerece o trabalho, mas é porque é muito comum em trabalhos de monografia e até em dissertações de mestrado, alguns erros básicos de ortografia, de redação, que às vezes dificultam um pouco a leitura e o entendimento da mensagem que você quer passar naquele texto. Então, e eu reconheço também que às vezes, por limitação de tempo e outras variáveis que ocorrem conjuntamente, que afetam ali o dia a dia, né, para você finalizar um trabalho, elas acabam afetando e você não tem muito tempo de, depois que termina, passar o texto para alguém fazer uma leitura, porque a gente que está escrevendo fica com a leitura um pouco viciada. Mas eu acho que mesmo depois que você defender, depois que você terminar, eu acho que vale a pena essa revisão para a versão final do seu trabalho. Por quê? Porque ele fica disponível no banco de monografias da UFRN, e dada a qualidade do trabalho, possivelmente pessoas vão querer acessar e vão querer ler o seu trabalho. E aí tem toda uma coisa de ser um trabalho seu, de levar o nome da UFRN, então tem que ser uma coisa que, por ser um trabalho de bacharelado, de um curso superior, a gente tem que ter cuidado com alguns erros. São vários erros assim que eu observei, mas eu coloco em destaque 2 só para exemplificar, que eu acho que aí a partir deles você pode fazer uma leitura mais crítica depois dessa parte de redação. Então, por exemplo, se você pegar ali no item ponto 3, no final da página 11 do trabalho, você coloca assim, você escreve assim: tendo analisando a seção anterior, analisamos que para montarmos um seguro de aeronaves, temos que partir de princípios e metodologias diferentes. Então, tem um problema de conjugação verbal aqui também, que às vezes atrapalha o entendimento, tá certo? Um outro exemplo sobre isso que eu estou falando é no item 1.5 da página 13. Você coloca assim: no capítulo 2, falamos na forma como obtivemos. Não na forma, mas da forma, né? As bases de dados para o trabalho e como utilizaremos elas. Utilizaremos elas está totalmente errado, como a utilizaremos, entendeu? Então, são esses tipos de equívocos que eu acho que vale a pena depois você dar uma lida com calma ou pedir uma outra pessoa para ler o trabalho e aí você fazer uma correção. Não vejo muita necessidade de fazer uma revisão, pagar uma revisão do texto. O seu texto está bem escrito, certo? Mas tem esses pequenos equívocos aí em um ponto ou outro que às vezes torna o entendimento um pouco difícil, principalmente para quem não for da área. Esses são os comentários assim gerais com relação ao seu trabalho. São mais, eu vou falar um pouco mais de coisas mais críticas e depois eu faço uma avaliação geral do trabalho.
A introdução do trabalho, eu entendo que ela tem um formato que é pouco usual. Não estou dizendo que é errado, mas é pouco usual. Geralmente, uma introdução de um trabalho acadêmico, ela é estruturada com uma motivação, tá certo? Depois você fala dos objetivos geral específicos, a justificativa, um pouco sobre os dados e a metodologia, né? E alguma pincelada, alguma hipótese que tiver, e talvez até falar um pouco de alguma conclusão. Quer dizer, essa é uma estrutura básica de introdução. A sua introdução não tem essa estrutura. Ela já começa com alguns itens, pontuando algumas coisas, alguns títulos em forma de pergunta e tal. Então, fica um pouco difícil. Eu só lá na frente, somente no capítulo de métodos, que você diz o seguinte, em algum momento ali, resumindo bem, a ideia do nosso trabalho é fazer o protótipo de um cosseguro para as companhias aéreas membros da coligação aérea estudada. Só lá na metodologia que tem um trecho dizendo claramente o objetivo do seu trabalho. Assim, o objetivo é esse, certo? Se tivesse que traduzir isso numa pergunta, estaria fácil. Você até coloca no resumo, no abstract do seu trabalho, mas na introdução não tem. Na introdução não tem uma pergunta de pesquisa, não tem objetivo geral e objetivos específicos, certo? Como eu disse, não acho que talvez não esteja errado, mas confesso que, com base na minha pouca experiência, é um formato pouco usual para uma introdução, certo? Na revisão da literatura, geralmente um trabalho acadêmico, né? TCC, dissertação, assim como em artigos, você tem uma revisão da literatura, você tem um capítulo que é de revisão da literatura. Né? O seu TCC não tem esse capítulo. Quer dizer, não existe... Aí, como não tem esse capítulo, e você... claro que você faz referências a vários autores, ao longo do seu texto, quando você está definindo ou explicando alguma coisa, mas aí eu senti falta, por exemplo, de uma revisão de trabalhos anteriores sobre o tema. Aí eu fiquei me perguntando, poxa, será que não tem nada, absolutamente nada, sobre seguro de companhias aéreas, para aeronaves e tudo? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, porque como você não tem essa revisão da literatura, fiquei um pouco na dúvida. Eu acho que deveria ter uma parte ali reservada a você fazer, até mesmo na questão das definições, algumas definições, conceitos, o que a literatura nacional e internacional aponta sobre o estudo, são coisas que fazem parte de uma revisão da literatura, tá certo? Mas eu confesso que, para mim, não tá, a forma como o seu trabalho está estruturado me deu a impressão de que não tem uma revisão da literatura, o que não significa que você não tenha feito. Mas eu fiquei com essa dúvida, e essa é uma pergunta, né? Depois eu quero que você comente um pouco sobre isso. Não tem nada, não existe nenhum trabalho que tentou modelar, precificar um seguro para aeronaves, nem que seja nacional ou internacional, não tem nada. Depois eu quero que você comente sobre isso. Depois você tem um capítulo, você tem 2 capítulos que na minha interpretação eles geralmente são um só, que é metodologia e fonte de dados. Ou fonte de dados e metodologia, tá certo? Você optou por fazer 2 capítulos separados. Entendo, porque na parte de fonte de dados você conta toda uma história da dificuldade que foi, das limitações que são os dados para esse tipo de trabalho, tá certo? E ali mesmo, na hora que você vai contar essa história dos dados, eu achei que ali eu fosse ver alguma coisa sobre o trabalho anterior, estudasse isso, mas ali também eu não encontrei na minha leitura. Ali dentro desse capítulo tem algumas coisas, por exemplo, tem umas coisas de gráficos, que são coisas que vocês viram lá no início do curso, na disciplina de fundamentos da estatística, que é aquela questão
da estatística, da apresentação, introdução e apresentação de dados, né? Geralmente, aquilo que a gente sempre fala naquela disciplina, um gráfico, ele tem que ser auto-interpretativo. Se a pessoa tiver que procurar no texto alguma coisa para entender o que está no gráfico, então é porque o gráfico não está bem feito, tá certo? E aquele gráfico 2 seu, ele ficou um pouco informativo, né? Eu não anotei aqui a página que está o gráfico 2, mas depois você procura aí o gráfico 2, você coloca... Eu não entendi o que são aqueles grupos na legenda, porque no texto você fala de grupo 1, 2 e 3, e na legenda está lá 0, 1 e 2, e para mim não ficou muito claro, né? E a legenda ela é importantíssima para entender o gráfico, né? Não ficou muito claro o que são aquelas cores ali da legenda, entendeu? Então, acho que você deveria rever a legenda desse gráfico para tornar o gráfico mais informativo, não precisar da pessoa ficar procurando no texto o que significa. Mesmo procurando no texto, há uma divergência de informação, porque realmente eu não consegui entender o que é o grupo 0, 1 e 2, que está na legenda do gráfico. Uma outra coisa que ocorre muito nesse capítulo, e que tem a ver com o que eu falei no início sobre a questão da redação, é você tomar um pouco de cuidado com o tempo futuro, com o verbo que você usa no futuro, né? E algumas vezes você coloca como se fosse fazer algo e, na verdade, você já fez, tá certo? Ou seja, você não fará nada, você já fez. Então, como exemplo, você pega aí o item 2.4. O título do item 2.4 é assim: como utilizaremos os dados? Não é como utilizaremos, como utilizamos. Você já fez, você já utilizou, você já teve resultados e tudo, tá certo? Então, ao longo do texto, em algum momento, também aparece o verbo no futuro. Eu sugiro você passar isso para o passado, porque o que você já fez. O máximo que você pode fazer é revisar uma outra coisa, mas o trabalho está pronto. Embora eu tenha entendido o fato de você ter colocado fonte de dados como um capítulo à parte, porque ali você deixa muito claro que você deve ter gastado muito tempo, né, correndo atrás desses dados, tentando acessar algumas informações e tudo. E aí você deixa claro que são muitas limitações nas bases de dados para analisar esse tipo de... para fazer uma precificação desse tipo de seguro, mas as explicações ficaram, às vezes, um pouco confusas, talvez porque eu acho que você podia ter resumido muita parte ali da discussão, certo? E se você mais o seu orientador pretendem escrever um artigo posteriormente, eu acho que deve, o trabalho é muito bom, vale a pena reduzir muito essa parte ali de explicar os dados, explicar um pouco a dificuldade de acesso, né, e as limitações que tem nesses dados. Na parte de métodos, você justifica bem, achei que você justificou muito bem a escolha do modelo de risco coletivo para precificação, tá certo? Mas você não explica bem o porquê utilizar o princípio do valor esperado para definir o prêmio, já que existem outros princípios, né? Quer dizer, explicou bem, explicou o modelo de risco coletivo, explicou bem porque você não está interessado numa pólice individual, isso ficou muito claro, mas aí, quando você fala, eu optei por utilizar o princípio do valor esperado. Tudo bem, pode ter sido a melhor escolha, mas por quê? Já que existem outros princípios, tá certo? Acho que faltou justificar isso. Está muito bem justificado, eu gostei da sua justificativa para a escolha da distribuição por ação em detrimento da binomial negativa, né? Na hora de mensurar a probabilidade de ocorrência da variável aleatória, o número de sinistros em um ano, tá certo? Então, acho que, por exemplo, esse tipo de explicação dá uma certa qualidade para o trabalho, porque a pessoa lê e fala, por que dessa escolha, por que daquela escolha? Então, quando está muito bem explicado, muito bem fundamentado, fica a leitura flui e a pessoa entende bem o seu trabalho, mesmo ela não sendo alguém da área mais quantitativa, não sendo da estatística, tá certo?
Aqui tem um problema na página 31. Depois eu posso te passar essas minhas anotações para você verificar isso. Mas se você tiver como consultar isso, você já pode me falar no final, se eu estou equivocado ou não. Mas na página 31, você faz duas referências à equação 3.8, quando na verdade deveria ser a equação 3.12. Tá certo? Depois você verifica lá se eu estou correto ou não na minha interpretação. A referência que você faz ali, na página 31, não é da equação 3.8, mas sim da equação 3.12, que, se eu não me engano, é aquela onde você mostra a equação da mistura de distribuições. E você está discutindo exatamente isso, e aí você faz a referência a uma equação que ficou lá atrás, que é da Poisson, que é a 3.8, tá certo? No capítulo 3, eu acho, por exemplo, eu acho que o capítulo 3 e o capítulo 4 tratam do mesmo assunto. Eu não entendi por que você colocou dois capítulos separados. Os dois capítulos são sobre métodos. No capítulo 3, você aborda muito bem ali os conceitos de teoria do risco, modelo de risco coletivo, a forma como você vai obter a esperança de S, né, o princípio de cálculo de prêmio utilizado, a Poisson composta para definir a esperança e a variância. Está tudo muito, quando você junta a distribuição de N com a distribuição de X, está tudo muito bem explicado. E aí você passa para outro capítulo para falar um pouco sobre a simulação Monte Carlo, né? Inclusive, a sua apresentação ela ficou toda centrada nessa parte. Você falou pouco na sua apresentação sobre a parte mais de definição. Tudo bem, eu entendi. Você tinha pouco tempo para apresentar, mas ficou claro a sua apresentação. Talvez para quem não entende um pouco de teoria do risco tenha ficado um pouco perdido em alguma parte, mas eu acho que esses dois capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, seriam um só. Os dois falam de métodos. Você poderia dividir em sessões, né? Você vai falar ali dos conceitos e tudo, para as distribuições de N, distribuições de X e tudo, e depois você fala da simulação, mas é tudo método, tá certo? Então, não via necessidade de serem dois capítulos, mas, novamente, é uma questão de opção, eu estou só dando sugestões. Outra coisa que eu fiquei meio perdido é que no final da página 41 você cita um fluxograma que eu não encontrei em lugar nenhum no texto, né? Ali no finalzinho da página, você pode verificar aí, no finalzinho da página 41, quer dizer, na página 41, você cita um fluxograma. Eu não consegui encontrar esse fluxograma que você cita ali no texto. Indo para a parte final do seu trabalho, que é a parte de resultados, gostei muito da forma como você apresentou os seus resultados. Achei que ficou muito claro, os gráficos, as explicações, tá certo? Eu concordo, eu acho que, de fato, né, a mistura de distribuições e as simulações, elas são estratégias bastante úteis para entender o comportamento de variáveis aleatórias que são pouco exploradas ou que são muito raras o acontecimento, a realização, né? A ocorrência de algum valor daquela variável aleatória, quando é muito rara e quando é uma variável pouco explorada, você fazer uso de simulações e de mistura de distribuições é um excelente caminho dentro dessa perspectiva de tratar estatisticamente, como você falou, né? Ainda que não se esteja preocupado com a parte muito econômica, mas nessa parte de tratar estatisticamente de forma adequada o modelo de precificação, eu acho que essa estratégia ela é uma estratégia adequada, tá? E o seu trabalho mostra muito bem isso da forma como você explica. Eu acho que tem uma questão do seu trabalho que você deixa claro também, que é a questão de acesso aos dados, né, e alguma coisa de esforço computacional, mas isso é inerente de um estudo que vai trabalhar com esse tipo de informação, uma informação pouco analisada, como uma variável aleatória que é um evento raro, né? Então, são as consequências de se trabalhar com esse tipo de coisa, mas traz um benefício que é gerar conhecimento e fica muito claro, né, a contribuição do trabalho. Isso ou seja,
é um esforço que, na minha opinião, vale a pena. De modo que, se eu fazendo uma análise bem geral do seu trabalho, eu estou muito seguro, né, em dizer, apesar das críticas e algumas correções que eu apontei em alguns capítulos, confesso que, como avaliador, eu considero o seu trabalho muito bom, tá certo? E mais que suficiente para uma monografia no curso de Ciências Atuariais. Então, está de parabéns, um excelente trabalho e sucesso. Obrigado. Obrigado, Marcos. Pedro, você quer responder logo? Por mim pode ser. Eu tenho anotado aqui, eu posso responder. O seu presidente você define como quiser. Tá, vou responder. Um dos primeiros pontos assim que achei que o professor Marcos trouxe, né, queria primeiro agradecer pelas críticas e também pelos elogios e também as críticas, que vocês vão acrescentar muito no trabalho. Primeiro teve a parte de erros de ortografia e redação. Realmente um ponto que você trouxe foi exatamente aquela questão de não ter conseguido tempo assim para alguém revisar, e realmente eu tive esse problema. Eu não consegui ter alguém assim para revisar o trabalho mais a fundo, questão de ortografia, mas eu tive um pouco eu tive assim um cuidado de ficar vendo as coisas, sempre ficar revisando o texto, mas realmente uma coisa ou outra passa, mas eu com certeza vou tomar atenção nas correções. Eu vou corrigir todo esse tipo de coisa, ainda mais tanto os pontos que você trouxe assim de correção, eu vou trazer e vou corrigir sim, que tem os pontos da final da página 11, final da página 3, acredito também que outros tiveram, que também vou corrigir. A introdução foi sim foi pouco usual, tipo, quando conversando com o meu orientador, a gente sempre teve um pouco na cabeça assim que era uma introdução um pouco diferente, porque normalmente a gente quando faz um TCC, a gente traz mais a questão de problema, de hipótese, esse tipo de coisa, e não foi mais a metodologia que a gente trouxe. Foi mais uma coisa voltada a expositivo, um trabalho muito mais expositivo do que entender problemas e pegar hipóteses, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa assim que eu posso revisar e fazer as melhores alterações nisso para ficar mais claro, para conseguir ter mais claros os objetivos do trabalho. Que é uma coisa que você trouxe, que ficou só alguns capítulos depois, que ficou claro qual é o objetivo. Mas eu vou sim corrigir para ficar mais claro no início. Eu acho que é uma coisa que é realmente muito importante, que logo no início, não só no resumo, mas na introdução, tem que ter algo voltado a isso, e eu vou deixar mais claro. Capítulo de revisão da literatura, realmente, eu não fiz um capítulo todo de revisão da literatura, porque a forma como tinha interpretado aqui eu deixei mais claro, em cada ponto, assim, tem muitas referências, mas eu vou trazer, sim, na correção, a revisão da literatura, para ficar mais claro o tipo de trabalho que tem, tipo, a revisão mais voltada a esse tipo de tema. E você perguntou exatamente trabalhos anteriores sobre o tema, e quando eu pesquisei nas línguas que eu tenho conhecimento, que seria português e inglês, eu não achei um trabalho que falasse exatamente sobre modelagem de um plano de seguro a partir de processos de ruína para catástrofes aéreas. Esse tema específico, não. Eu achei alguns temas voltados a como funcionaria um seguro como funcionaria o seguro do ponto de vista legal para aeronaves. Isso eu encontrei em modelagem das probabilidades de queda, que é um trabalho do Salam, que eu acho que é 99, se não me engano, não tenho a data decorada, mas um trabalho do Ramel Salam, que é voltado à modelagem de probabilidade de queda, mas ele não fez uma análise aprofundada a respeito de como seriam essas quedas a partir do modelo de ruína, assim, não foi analisado assim. Então, dessas línguas eu não consegui achar nada assim sobre isso, mas eu vou colocar na revisão da literatura os que ficaram mais próximos, assim, vou corrigir isso. O gráfico 2 eu vou corrigir sim, a questão das legendas, realmente faz muito sentido. Eu vou corrigir também essa questão dos verbos no futuro, que eu vou corrigir mais o passado, porque realmente foi um erro ali. Resumir a parte da explicação dos dados, vou analisar isso também, vou tentar resumir o máximo também que der ali. Trazer o porquê do princípio do valor esperado, realmente eu vou colocar isso também no trabalho, e deixar mais claro, assim como fiz a parte do processo de ipolação e binomial negativa, porque eu escolhi, vou deixar também claro por que foi feito aquilo. A página 3.8, quer dizer, a parte da equação 3.8 realmente foi um erro meu. Foi realmente um erro meu. Eu queria dizer a equação 3.12,
Eu não sei porque eu coloquei 3.8, para ser sincero. Eu acho que foi por questão de que, como eu estava fazendo um trabalho, um capítulo atrás do outro, no começo era 3.8, mas lá em cima eu tive que adicionar mais equações, e quando eu fui revisar, eu tinha que mudar 3.8 para 3.12, porque ela ficou mais para frente, mas eu não mudei. Por desatenção mesmo, eu vou corrigir isso. Porque a simulação de Monte Carlo é outro capítulo, realmente eu não tinha pensado, e tipo, acho que a gente pode ser analisado também, colocar no mesmo capítulo, porque também é um tipo de coisa que faz parte da metodologia. Então eu vou analisar isso também, vou estudar isso também, como fazer isso da melhor forma. Também outra coisa que foi falada foi sobre o fluxograma. Tem o fluxograma 1, 2 e 3, e no caso eu deixei eles no anexo, que são nas páginas 61, 62 e 63, as últimas páginas do trabalho. Tem os fluxogramas completos, eu coloquei uma ilustração do algoritmo de aceitação-rejeição, o fluxograma do processo da definição da distribuição de X, definição da distribuição de S, e o processo de ruína completo. Tem um fluxograma completo lá, que dá para ler ele, e para deixar mais fechado, assim. E é isso, eu agradeço pelos elogios no final, os comentários eram esses. Tem mais alguma coisa? Tipo, se eu deixei pular alguma coisa aqui, eu acho que foi tudo. Na verdade, agora eu tenho as minhas, mas eu vou ser bem rápido por causa do tempo, tá? Na verdade, eu queria perguntar para você algumas coisas bobas, na verdade, em relação à forma como você escolheu o tema, quais foram as suas maiores dificuldades na execução do TCC, porque a gente está numa condição diferente. Você é o primeiro que está apresentando online, e você conduziu a boa parte do projeto durante a pandemia. Então, para passar exemplo para os seus colegas, então, o que foi mais difícil, né, de executar o seu TCC? Uma outra coisa, uma terceira pergunta: quais seriam as extensões, trabalhos futuros e perspectivas de publicação que você tem interesse com isso daí? Principalmente porque agora você vai começar um mestrado, né? E na verdade, a última pergunta é: qual seria a mensagem que você passaria para os seus colegas que estão aí durante a pandemia, que estão pensando em fazer um TCC, começar a fazer o TCC? O que é que você diria para eles? Certo, eu anotei aqui. Tá, se for falar um pouco assim sobre maiores dificuldades, eu acho que o que fica muito, de fato, é conseguir encontrar um ritmo de trabalho durante a pandemia. Porque é muito difícil a gente conseguir ter um ritmo mais pronto, assim, tal semana eu vou fazer tal capítulo, tal semana eu vou fazer tal capítulo, e se atentar a isso, né? E quando a gente fala um pouco sobre metodologias também de trabalho, uma coisa que também prejudica um pouco é que a FRN tem um acervo enorme de livros que são disponibilizados fisicamente, ou a parte tem a parte só física, assim, que tipo, a gente não consegue ter acesso por causa da pandemia, mas isso se justifica também, isso também se conserta quando a gente consegue usar muitos trabalhos na internet, pegando muito o Google Scholar para conseguir ter muitos trabalhos voltados a isso. E eu acho que uma coisa que fica muito clara, assim, durante esse trabalho, é que se eu não entendesse de inglês, eu não conseguiria fazer o trabalho. Ou seria alguma forma de ter que traduzir tudo e a tradução não ficar boa, porque quase todas as referências do meu trabalho são em inglês. E esse é um ponto que é necessário a pessoa, para conseguir ter um trabalho dessa forma, que pegue de um assunto tão diferente assim, é bom ter muitas referências em inglês. E eu acho que o que os meus colegas que pensam em fazer TCC online têm que se atentar muito é ter uma rotina muito forte de entregas. Você tem que entender que tal semana você vai ter que entregar tal capítulo, e ter uma rotina muito clara de o que você vai entregar para o seu orientador, como vocês vão revisar. É uma coisa até que eu agradeço muito por você, Hermes, que meu orientador, que teve um acompanhamento muito claro. Toda semana a gente se reunia,
a gente pensava, a gente tinha algumas correções e ia para o próximo capítulo, correções, próximo capítulo, tinha bem claro o que tinha que fazer durante esse período. E no caso, uma coisa também que, para deixar claro, não é um trabalho que eu fiz só durante a pandemia, porque na verdade toda a parte técnica assim de programação eu venho fazendo desde 2018, quando eu estava em mobilidade, eu fazia já uma parte do trabalho lá. A maior parte da programação, quando teve durante o trabalho, eu tive que fazer algumas correções sim, mas a maior parte de toda a estrutura, toda a ideia foi feita desde 2018. Então isso não foi um trabalho que foi feito só durante a pandemia, né? A parte de escrever foi feita durante a pandemia, mas realmente algumas partes do ponto de vista técnico não foi só durante a pandemia. Então o que eu deixo mais para meus colegas que estão fazendo é tipo ter uma rotina de entrega muito bem estrita, assim, você tem que ter que tal semana tem que entregar aquilo, ter um plano muito bem feito e ter um orientador muito próximo de você para que ele consiga também dar toda o auxílio durante todo esse processo. Em perspectivas de publicação, eu tenho sim interesse em publicar e eu tenho muito interesse em publicar também no final desse ano com as correções, assim. Uma coisa também que eu tenho interesse é durante o mestrado, como eu vou fazer um mestrado mais voltado a Data Science, com especialização em Business Analytics. Eu vou aprender muitas metodologias de Big Data, de inteligência artificial, e com isso eu quero implementar algumas dessas metodologias dentro do trabalho, para que ele consiga pegar mais dados, reais, assim, e conseguir de fato modelar a frequência de queda da aeronave a partir de alguns pontos, de algumas características, usando metodologias de Big Data como redes neurais, que aí a gente trabalha na parte de inteligência artificial, para conseguir ter um sistema que consiga prever isso de forma mais precisa, assim. Essa é a minha perspectiva em relação ao mestrado, usar esses conhecimentos para deixar ele um pouco mais robusto e que ele consiga usar mais de capacidade computacional, consiga ter as coisas bem claras, assim, para a gente conseguir colocar ele para conseguir ter um trabalho muito mais robusto e com a parte de frequência muito mais analisada sobre isso. Então, os comentários era isso. Tem mais algum outro ponto? Não, agora eu e o Marcos, a gente vai se reunir, então, por favor, Aguiar. Opa, estamos chegando. E aí, vamos deslocar o Pedro para uma sala de espera, viu, Pedro? Uhum. Tá bom. E aí, quando terminar aqui, a gente vai trazer você de volta, certo? Certo, tudo bem. Pedro Godinho. Ok? Bom, agora eu vou fazer uma pausa aqui na gravação, certo? Vou habilitar aqui a transmissão e vou trazê-lo de volta. Vamos ver. Ele deve estar lá com o coração na mão, pronto. Pronto. Oi, Pedro. Chegamos. Pode habilitar sua câmera e microfone aí que você já está dentro da sala novamente. Será que ele saiu de vez mesmo? Foi tomar um cafezinho? Não, mais uma vez a gente disse que ia tirar um pouquinho para a sala de espera, aí a pessoa foi lá e desligou. Aí quando a gente voltou... Foi para a sala de comemoração. Ah, sim, tá certo. Grande Pedro. Ok, já estamos. Ok, no ar. Então, Pedro, nós nos reunimos, eu e Marcos, e decidimos que o seu TCC está aprovado, tá ok? Mediante as correções. Então, parabéns. Pode comemorar agora. Obrigado. Parabéns, Pedro. Sucesso aí, viu? Obrigado. Então, a gente encerra essa apresentação. Obrigado a todos. É isso. Obrigado a todos. Obrigado, muito gente. obrigado, Marcos, Hermes, todos que participaram. Obrigado, muito bom. Falta só aquelas correções para pegar o diploma. Então, muito obrigado a todos, de verdade. Muito obrigado por todas as correções, pelos elogios também. E é isso. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Sucesso. Até mais. Tchau. Nobre Pedro. Um abraço aí a todos, tá?
E a gente deseja... Valeu, Guiar. Valeu. Uma excelente semana para todos. Para todos e todas. Obrigado, viu? Aquele abraço. Valeu. Aquele, tchau.